Tem gente que não sai da sua vida, mas vive apagando a sua luz devagar, sem você perceber. E por amor, por costume ou por medo da solidão, você insiste em manter laços que Deus já mostrou que precisam ser cortados. Não estamos falando só de relacionamentos amorosos. Estamos falando de amizades, de parcerias, de colegas, de vínculos familiares ou emocionais que mais drenam do que abençoam. Tem pessoas que sorriem para você, mas te sabotam por trás. E tem gente que se diz seu amigo, mas se incomoda toda vez que você vence. Outros só se aproximam quando precisam e somem quando você mais precisa. Mas Deus é um Pai zeloso. E quando Ele quer te levar para um novo tempo, Ele começa a revelar quem não pode mais ir com você. Os sinais nem sempre vêm com palavras. Às vezes é um desconforto. Às vezes um silêncio de Deus onde antes havia paz. Às vezes Ele permite que você ouça algo, veja algo, perceba algo. E quando isso acontece, não é coincidência, é direção. Neste vídeo eu vou te mostrar 5 sinais claros e práticos de que Deus quer que você corte um laço específico. Mesmo que doa, mesmo que pareça difícil, porque depois que você obedece, a paz volta, a clareza vem e a bênção flui. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e comenta aqui embaixo: Deus me dá discernimento. Vamos começar. 1. Quando a pessoa sorri para você, mas fala mal por trás. Uma das formas mais silenciosas de destruição emocional e espiritual é conviver com alguém que finge estar do seu lado, mas por trás mina sua imagem. Questiona suas intenções e semeia desconfiança onde você plantou sinceridade. Esse tipo de laço é traiçoeiro porque se disfarça de carinho. É aquela pessoa que te abraça forte, mas comenta com outros que você é dramático, forçado ou falso. É quem te elogia em público, mas espalha dúvidas no privado. E muitas vezes Deus já te mostrou esse comportamento. Você ouviu de terceiros, sentiu um desconforto, percebeu olhares diferentes, comentários atravessados e uma quebra na confiança entre você e outras pessoas, sem entender de onde vinha, até que um dia a verdade aparece. E dói. Dói porque era alguém que você defendia, confiava, colocava na sua casa, dividia sonhos e orações. Dói porque você queria acreditar que era só uma fase, um mal-entendido. Mas Deus não te revela por acaso. Ele te revela porque não quer ver você sendo envenenado por dentro, acreditando em laços que são fachadas. Provérbios 26, 24, 25 diz: o inimigo disfarça com os lábios, mas no coração abriga engano. Ainda que a sua voz seja agradável, não confie nele, porque há 7 abominações em seu coração. Esse tipo de pessoa fala com leveza, com aparência de amizade, mas age com duplicidade. E a duplicidade de coração é um sinal claro de que não há verdade, nem lealdade, nem propósito divino nesse vínculo. Você não precisa viver rodeado de falsidade só porque tem bom coração. Não é falta de perdão cortar um laço falso. É maturidade espiritual, é discernimento emocional e, principalmente, é obediência ao Espírito Santo que te mostra a verdade mesmo quando você não quer ver. Esse tipo de pessoa vai tentar minimizar o que fez. Vai dizer que foi mal entendido, que você entendeu errado, que não foi bem assim. Mas quem é verdadeiro não precisa se esconder atrás de justificativas. A verdade tem paz. A falsidade gera confusão. Você se sente culpado por pensar em se afastar. Afinal, essa pessoa tem histórias com você. Você já passou momentos bons ao lado dela, mas um histórico de proximidade não apaga um padrão de traição silenciosa. Deus não quer ver você sendo usado como escada por quem sorri enquanto te empurra. E às vezes, o Senhor permite que a máscara caia de forma pública para que você entenda de uma vez por todas. Isso nunca foi amizade. Nunca foi parceria, nunca foi lealdade, foi conveniência. E Deus quer curar sua convivência, seus vínculos e seus ambientes. Mas para isso, você vai precisar cortar. Cortar sem ódio, sem escândalo, sem vingança, mas com firmeza, clareza e oração. Você pode continuar amando essa pessoa de longe. Você pode continuar orando por ela, mas não precisa mais fingir que confia. Não precisa mais se violentar emocionalmente para manter perto alguém que te diminui pelas costas. Os verdadeiros vínculos são baseados em verdade
verdade, transparência e propósito. E se isso não existe, então Deus está dizendo: filho, filha, solta esse laço antes que ele sufoque ainda mais sua alegria e sua caminhada comigo. Quem fala mal de você para os outros, também falará mal de Deus para você, se for conveniente. Então proteja sua saúde espiritual. Se a pessoa sorri para você, mas fala mal de você, já passou da hora de cortar esse laço. Sem medo, sem culpa, com discernimento e coragem. Porque o que Deus vai colocar no seu caminho depois do corte vai trazer paz, alívio e verdade. 2. Quando ela mostra incômodo, quando você conquista algo. Poucas coisas revelam mais o coração de alguém do que a maneira como essa pessoa reage às suas conquistas. Tem gente que se diz amigo, irmão, parceiro, mas basta você dar um passo à frente na vida e o clima muda. Você começa a perceber silêncios estranhos, elogios forçados, brincadeiras com tom de crítica e até mesmo aquele famoso "nossa, agora tá se achando, hein?". São pequenas reações, sutis, mas que denunciam um incômodo que não combina com quem torce por você de verdade. E aqui entra um dos sinais mais nítidos que Deus dá. Quando alguém que está perto não consegue se alegrar com as suas vitórias, esse vínculo está contaminado por inveja disfarçada de amizade. Você compartilha uma porta aberta, uma resposta de oração, um avanço, e ao invés de ouvir um glória a Deus, você recebe um silêncio ou uma mudança de assunto. Ou pior, a pessoa começa a competir de forma velada. Ela precisa mostrar que também está bem, que tem mais, que já viveu isso ou que poderia viver algo ainda maior. E não tem problema alguém querer crescer também. O problema é quando a sua vitória vira ameaça para o outro. Quando aquilo que Deus te deu incomoda quem deveria celebrar com você, é sinal de que o coração dessa pessoa já se afastou do seu há muito tempo. E às vezes, a pessoa não vai te atacar diretamente, mas vai te diminuir por dentro. Vai usar ironias espirituais. Vai dizer que você mudou. Vai tentar te fazer sentir culpa por estar vivendo uma colheita que você plantou com oração, fé e esforço. Isso pode acontecer com um amigo de infância, com alguém da igreja, com um colega de trabalho ou até mesmo com alguém da família. Não importa o grau de proximidade. O que importa é o que o Espírito Santo está revelando no ambiente. Desconforto, ciúmes, comparação, competição. Romanos 12:15 diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. A ordem de Deus é clara, mas quem tem o coração contaminado não consegue viver isso. E você sente o clima mudar, sente o olhar pesar, sente a falta de entusiasmo onde deveria haver celebração. E isso fere porque você queria dividir a alegria com alguém especial e ao invés de apoio, recebeu distanciamento. E Deus está dizendo: não ignore esse sinal. Quem não honra seu tempo de colheita não tem autoridade para estar no seu campo de plantio. Você precisa estar cercado de pessoas que vibram com você, que oram junto, que agradecem junto, que não medem forças, mas compartilham fardos e vitórias. Você não precisa explicar sua bênção para quem preferia te ver parado. Você não deve pedir desculpas por estar vivendo o que orou por anos. Se a pessoa se incomoda com o seu crescimento, ela já se afastou espiritualmente, mesmo que esteja presente fisicamente. Não é orgulho cortar esse tipo de laço. É proteção emocional e obediência espiritual, porque a inveja nunca é leve. A inveja pesa, contamina e trava. E Deus não quer você travado por causa do olhar de quem nunca torceu de verdade. Quem ama de verdade vibra com o que você conquista. Quem está alinhado com o céu entende que o que é seu foi liberado por Deus e que isso não impede o agir de Deus na vida de ninguém. Cuidado com quem se diz feliz por você com os lábios, mas carrega rancor nos olhos. Essa duplicidade é perigosa e precisa ser discernida. Você não precisa confrontar, brigar ou expor, mas precisa cortar. Cortar em oração, cortar em silêncio se for necessário, cortar para não bloquear o que Deus ainda quer liberar na sua vida. Porque quando você mantém por perto quem não suporta te ver crescendo, você sabota, sem perceber, a próxima fase do plano de Deus. Observe com atenção: quem vibra com você está alinhado com o céu. Quem
se fecha diante da sua vitória. Está revelando o que o coração já esconde há muito tempo. E quando Deus revela, é para você decidir. 3. Quando ela só te procura quando precisa de alguma coisa. Tem gente que só lembra de você quando está com problema, quando precisa de um favor, quando quer um contato, uma carona, um conselho, um ombro, uma solução. Fora isso, some. Você manda mensagem, ela visualiza e não responde. Você convida para algo, ela inventa desculpas. Você precisa de ajuda, ela desaparece, mas basta ela ter um problema e sua presença se torna conveniente. Esse é um dos sinais mais claros de um laço que precisa ser cortado. E talvez você esteja sustentando esse vínculo porque tem bom coração. Você pensa, eu ajudo porque Jesus me ensinou a amar. Sim, ele ensinou a amar, mas também ensinou a discernir. E discernimento é saber quando o que você chama de amor está virando abuso emocional disfarçado de espiritualidade. Relacionamentos unilaterais sugam mais do que somam. Você se torna um ponto de apoio constante para alguém que nunca esteve disponível para te sustentar quando foi sua vez de cair. E esse padrão se repete, se repete, se repete. E você sempre dando, sempre cedendo, sempre dizendo sim por medo de parecer ruim. E no fundo, sentindo-se esvaziado toda vez que entrega mais do que pode. Tem gente que transforma a sua bondade em escada. Sobe em você, pisa, se equilibra e depois te esquece. Até o próximo problema. E isso não é relacionamento, é uso. E Deus nunca chamou você para ser usado emocionalmente. João 15:13 diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Mas essa entrega precisa ser mútua, precisa haver reciprocidade. Não é amizade quando só um se doa. Não é parceria quando só um se importa. Não é amor quando só um cuida. E quando você começa a perceber que essa pessoa só aparece em tempos de dificuldade e depois desaparece como se nada tivesse acontecido, é porque ela não quer caminhar com você, quer apenas usar o que você tem. Pode ser seu tempo, sua atenção, seu dinheiro, sua influência, seu conhecimento ou simplesmente sua energia emocional. E isso desgasta, porque você começa a viver com a sensação de que está sempre sendo sugado, nunca nutrido. Você ora por ela, se doa por ela, acolhe ela, mas quando é você quem precisa, só ouve silêncio. Esse tipo de laço Deus revela com sabedoria, porque Ele sabe o quanto isso te enfraquece aos poucos. E Ele não quer ver você gastando vida com quem só vem por conveniência. A pessoa nunca pergunta como você está, nunca celebra suas vitórias, nunca se interessa pelo seu processo. Ela só vem quando precisa. Mas quando você some, ela nem nota. E isso diz tudo. O verdadeiro amor percebe ausências, valoriza presenças e não se move só por interesse. Quando Jesus andava com os discípulos, ele os ensinava, corrigia, ouvia e também era acolhido por eles. Havia troca. Havia entrega dos dois lados. Mas hoje, muitos estão se contentando com relacionamentos onde só um lado oferta e o outro apenas coleta. Você não foi chamado para isso. Deus quer te alinhar com gente que te ama pelo que você é, não pelo que você oferece. Amizades verdadeiras não aparecem só em necessidade. Elas permanecem em constância. E se alguém só te procura quando quer algo, mas nunca está presente quando você precisa, então Deus está dizendo, esse laço não tem raiz, só interesse. É hora de cortar. Cortar com amor, cortar com oração, cortar com maturidade. Mas cortar, porque enquanto você estiver disponível para quem só te usa, você estará ausente de quem realmente valoriza sua presença. 4. Quando você volta a ficar mal toda vez que convive com essa pessoa. Tem gente que você encontra e sai pior do que chegou. Você tenta manter a amizade, o vínculo, a conexão, mas toda vez que vocês se veem, algo dentro de você pesa, esfria ou se desorganiza por dentro. É como se a presença da pessoa bagunçasse a sua paz. Isso não é coincidência. É um sinal espiritual claro. Quando alguém carrega um espírito carregado de crítica, comparação, julgamento ou negatividade, o ambiente muda e sua alma sente isso antes mesmo da sua mente entender. Você já notou que existem pessoas que depois que saem da sua casa deixam um rastro de cansaço, de inquietação? Ou aquelas que, depois de uma ligação, te deixam confuso, ansioso,
com pensamentos bagunçados. Isso acontece porque aquilo que está no espírito da pessoa toca no seu campo emocional. E é por isso que Jesus era seletivo com quem andava junto dele. Ele amava a todos, mas caminhava com poucos, porque ele sabia que certas presenças contaminam mais do que contribuem. Você já tentou justificar: acho que sou eu que estou sensível, ou de todo mundo tem defeitos? Sim, ninguém é perfeito, mas quando um laço constantemente te faz mal, mexe com sua energia, drena sua alegria e te afasta da sua comunhão com Deus, é hora de perguntar: por que eu ainda insisto nisso? Você se arruma, se prepara, até se anima para encontrar a pessoa. Mas, no fim do encontro, sai com um nó na garganta. Sai pensando no que foi dito, no que não foi dito, no que foi insinuado. Sai menor, sai duvidando de si mesmo. Sai se sentindo julgado, avaliado, comparado, cobrado. Isso não é saudável. É laço tóxico com aparência de convivência normal. E o inimigo adora disfarçar ataques emocionais com relações sociais. Mas o Espírito Santo mostra a verdade. Mostra quando o que parece inofensivo está, na verdade, contaminando sua alma. Em Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se alguém está te fazendo sentir constantemente mal, pesado, culpado ou confuso, esse laço não está guardando seu coração, está adoecendo ele. Não é normal viver com peso depois de toda a conversa. Não é normal ter que fazer terapia depois de cada encontro. Não é normal orar pedindo cura depois de cada ligação. Deus quer que você tenha ao seu lado pessoas que te edificam, não que te desmontam aos poucos. E muitas vezes a pessoa nem percebe que faz isso, mas você sente. E o que você sente não é fraco, é sinal de Deus. Tem presença que pesa mais que ausência. E tem ausências que curam mais do que qualquer presença forçada. Você não precisa manter um laço só porque existe história, passado ou laços familiares. O sangue de Jesus é maior que qualquer ligação de sangue humano. Se o vínculo te adoece, Deus quer te curar pela separação. Isso não significa que você vai odiar, desprezar ou confrontar a pessoa. Significa que você vai colocar limite, vai se afastar para proteger a sua mente, sua paz e sua fé. Porque tem gente que age como uma nuvem escura. Chega e apaga sua luz. Você estava bem até ela aparecer. Você estava em paz até ela ligar. Você estava firme até a conversa bagunçar sua certeza. Deus não te chamou para viver em constante reconstrução emocional por causa de alguém que você insiste em manter perto. O corte nesse caso é cura, é sabedoria, é resposta de oração. Se toda vez que você está com essa pessoa, você volta mal, então a resposta de Deus é clara. Esse laço precisa ser cortado antes que ele te destrua por dentro. 5. Quando Deus te mostra em sonhos, sinais ou conversas que algo não está certo, Deus fala. Mesmo quando você não quer ouvir, mesmo quando você está apegado a alguém, mesmo quando dói, Ele fala. E muitas vezes, Ele começa a mostrar que um laço precisa ser cortado de formas sutis, mas constantes. Pode ser através de sonhos repetitivos. Você acorda com peso, com inquietação, com cenas que envolvem traição, falsidade ou algo confuso com aquela pessoa. Pode ser um sentimento que você não consegue explicar. Você está com a pessoa, mas não consegue mais se sentir em paz. Ou você ouve uma pregação, um vídeo, uma conversa aleatória e algo te toca fundo. É como se Deus estivesse acendendo uma luz bem no ponto que você estava tentando manter no escuro. Ele sabe que você é sensível. Ele sabe que você ora pedindo direção e por isso ele responde. Mas a resposta nem sempre vem como a gente gostaria. Ela vem como confronto, como desconforto, como um alerta. E quando Deus repete sinais, é porque Ele já falou e agora está reforçando. Quantas vezes você já ouviu: cuidado com fulano? Ou teve aquele sonho estranho que parecia insignificante, mas se repetiu com outra pessoa da família? Ou você teve aquela conversa que parecia aleatória, mas no final da frase veio uma frase como um soco na alma? Isso é Deus, e Ele faz isso por amor, porque Ele não quer ver você continuar preso a um laço que Ele já cortou no mundo espiritual. O problema é que a gente insiste em remendar. Quer justificar tudo com empatia, com perdão, com misericórdia, mas Deus está
dizendo sim, perdoe, mas solte, porque perdão não é sinônimo de convívio contínuo. Você pode perdoar e se afastar. Você pode amar e não conviver mais. Você pode desejar o bem e ainda assim entender que aquele ciclo acabou. Mas quando você insiste em ignorar os sinais de Deus, você se coloca num caminho de desgaste emocional e espiritual que poderia ser evitado. Deus avisa antes de permitir. Ele sinaliza antes de intervir. E quando Ele te mostra em sonho, em conversa, em inquietação, é para te preservar. Às vezes, Ele permite que você escute algo sem querer, que veja uma conversa de relance, que pegue um comentário no ar. Você pensa, isso foi coincidência, mas no fundo você sabe que foi Deus. Deus não deixa seus filhos enganados por muito tempo. Ele revela, Ele expõe, Ele mostra a raiz que você não via. Mas cabe a você obedecer. O último sinal que Deus envia antes de cortar de vez é sempre um sinal claro, algo que tira todas as dúvidas, um fato que muda o que você achava que sabia, uma confirmação que vem até quando você não está buscando mais. E quando chega esse ponto, a única resposta correta é: Senhor, eu entendi, é hora de soltar. Porque se você continuar, o estrago será maior. Você pode sair ferido hoje ou destruído amanhã. Pode cortar com lágrima agora ou com arrependimento depois. Mas Deus é bom e Ele sempre avisa antes de permitir que algo nos atinja mais profundamente. Ouça os sinais. Respeite a inquietação do espírito. Leve a sério os sonhos. Preste atenção nos detalhes. Porque quando Deus fala, Ele está te livrando. Mesmo que no início pareça que está te tirando algo, o que parece perda, na verdade, é proteção. E o que parece fim é só o começo de uma nova fase onde só vai ficar quem realmente tem propósito de Deus na sua vida. Agora que você ouviu esses 5 sinais, talvez seu coração esteja inquieto. Não porque você não sabia, mas porque Deus acabou de confirmar aquilo que você já sentia há muito tempo. Tem laços que parecem pequenos, mas estão sugando sua força. Tem vínculos que parecem normais, mas estão te impedindo de crescer. Você não precisa carregar pessoas que Deus já te mostrou que não andam mais na mesma direção que você. Você foi chamado para a paz. Você foi chamado para a verdade. Você foi chamado para propósito. E para viver tudo isso, às vezes, o corte é necessário. Você não precisa brigar, se vingar ou se justificar. Precisa apenas obedecer e se afastar em oração. Quem fala mal de você, Deus ouviu primeiro. Quem se incomoda com suas conquistas, Deus já viu no coração. Quem só te procura por interesse, Deus já conhece as intenções. Quem te faz mal só com a presença, Deus já te alertou. E se Deus está te mostrando através de sonhos, sinais ou conversas, é porque Ele está te livrando de algo maior. Então não hesite, obedeça e prepare-se para o novo que Ele vai fazer. Se essa palavra falou com você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém e comenta aqui: Deus me livra dos laços errados. Vamos orar juntos nos comentários e que o Senhor te conduza com sabedoria, discernimento e paz.